noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem em suas casas. Primeiro, eu gostaria aqui de me apresentar. Meu nome é Júlio, para quem não conhece. Eu sou um dos cofundadores da Liege Unesp, que é a Liga de Empreendedorismo, Gestão e Inovação daqui da Unesp Botucatu. Então, sejam, enfim, todos muito bem-vindos e bem-vindas. Só gostaria de deixar bem claro para vocês que tem alguns critérios de certificação aqui da plataforma em si, tá bom? A boa notícia é que não vai ter que fazer aquele check-in, check-out, colocar aqueles formulários, etc. Como que vai funcionar, né? A plataforma em si, ela vai gerar um certificado para aqueles que ficarem 70%, pelo menos, online, assistindo aí pelo DOIT, tá bom? O formato vai ser aqui de perguntas e respostas, e então sintam-se muito à vontade para mandarem suas perguntas aqui para a gente, pelo chat do Deutsch. Eu vou encaminhar para mim, e aí a gente faz essa pergunta aqui para o Dr. Fábio, tá bom? Caso vocês tenham problemas depois com certificação, ou alguma questão assim de inscrição, encaminhe para a gente pelo Instagram, tá bom? E a gente resolve para vocês. Então, vamos lá. Hoje a gente conta com a ilustre presença aqui do Dr. Fábio Moraes. Ele é médico radio-oncologista da Queen's University de Kingston, no Canadá. Ele é atualmente advisor do HackMed, que é uma startup nascida na Faculdade de Medicina da USP. Ele é autor e coautor de mais de 140 papers, fazendo aquela busca rápida no PubMed, sendo alguns deles publicados na Nature, The New England Journal of Medicine e The Lancet. Então, doutor Fábio, a gente conta aqui com um público bastante, mas muito diverso mesmo, tá bom? A gente tem desde os calouros e entusiastas até PhDs aqui, e são desde os cursos de saúde, no caso daqui de Botucatu, nutrição, biomedicina, enfermagem, medicina, até cientistas de dados, físicos e estatísticos. A gente tem bastante gente aqui da Unesp, a maioria, e alguns convidados de fora, de diversas regiões do Brasil, e talvez alguns que tenham aí em outro país ou outro. Mas todas essas pessoas aqui que estão presentes, elas têm um único objetivo comum essa noite, que vai ser de aprender o que o senhor tem a dizer sobre a inovação, a pesquisa e machine learning na saúde. Então, pessoal, queria dizer para vocês ficarem muito à vontade, sintam-se em casa para ir fazendo as perguntas aí no chat, tá bom? E vamos lá para a primeira pergunta, clichê, mas não deixa de ser menos importante, né, doutor Fábio? Quem é o doutor Fábio Moraes? Olá, olá. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês, especialmente nessa noite, né, com um público bem diverso, como você disse, então é bem bacana poder disseminar conhecimento e poder discutir esses temas de inovação, inteligência artificial, ciência da computação. E vamos lá. Então, quem que é o Dr. Fábio? Então, para começar, sou um cara normal do interior do estado de São Paulo, tá? Sou de Bauru e acabei fazendo minha faculdade na Faculdade de Medicina Estadual de Marília. Então, aí pertinho, eu estava pertinho de Botucatu, né? Bauru fica entre Botucatu e Marília. Depois eu fiz meu treinamento no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Depois dos meus 3 anos de residência, trabalhei como médico no Sírio-Libanês, também trabalhei como médico na Universidade de São Paulo, na USP. Trabalhei no Instituto de Radiologia, no INRAD, e no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Nesse meio tempo, fui fazer pesquisa em Nova York, no Memorial Sloan Kettering, e depois de aprender mais pesquisa, ficar mais perto da inovação, acabei mudando para Toronto, onde eu fiquei 3 anos na Universidade de Toronto, e dentro da Universidade de Toronto também trabalhei no Tecna Institute, que é o instituto de pesquisa dentro do Mars, que é o prédio de descobrimento tecnológico da Universidade de Toronto, onde você tem offices como Google, Airbnb, offices de pesquisas, de inovação, incubadoras, então é um hub de tecnologia e inovação. E foi ali que eu fiquei um pouco mais apaixonado pelo tema e comecei a me dedicar mais. Desde 2019, eu mudei para Queen's University, em Kingston, onde eu sou professor no departamento de medicina, no departamento de oncologia, divisão de radio-oncologia.
também sou médico no Kingston Health Science Center e sou membro diretor do Comitê de Inovação do hospital, do Kingston Health Science Center da Queen's University. Então, isso mais ou menos quem eu sou, um pouquinho da minha carreira, né, da minha trajetória, que um menino que saiu lá de Bauru sonhando e acabou chegando hoje aqui na Queen's University. Prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Isso mostra, assim, que o senhor é humano, assim, tanto quanto a gente, sabe? É uma honra para a gente receber alguém como o senhor aqui, viu? E vamos à primeira pergunta aqui para nivelar bastante os conhecimentos, já que a gente tem um público bastante diversificado. E tem aqueles conceitos, né, que a gente ouve falar e todo mundo às vezes acaba até confundindo. Inteligência artificial, data science e machine learning. Qual que é a diferença entre eles? Perfeito. Então vamos lá, eu acho que é interessante lembrar que esses termos não são novos, são termos antigos, tá? E a gente já falava em inteligência artificial e aplicação da inteligência artificial lá em 1960. Daí naquela época a gente não podia aplicar, a gente não podia usar essas tecnologias porque a gente não tinha computador, a gente não tinha capacidade computacional, GPUs, né, suficientes. Então, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com o desenvolvimento da ciência da computação, esses termos foram ganhando mais relevância e foram cada vez mais utilizados na prática, tanto médica quanto não médica. Começou na parte de economia e business e acabou vindo para a parte médica. Agora, indo na parte de definição. Então, eu gosto de começar de fora para dentro, porque você vai, no final, entender que cada um desses termos engloba os outros termos. Então, muitas pessoas acabam usando até esses termos como sinônimos, o que não é muito correto, mas ele engloba um dentro do outro. Então, na minha visão, eu gosto de ver Data Science como o maior de todos, que engloba todo mundo. Algumas pessoas colocam a Data Science como uma perna da inteligência artificial, mas para mim a Data Science é um estudo disciplinado de informações de um determinado assunto e processando, capturando, transformando esse dado para posteriormente você poder analisar ele usando conceitos de estatística, de matemática, de computação e de conhecimento daquele campo. Então é um campo mais amplo de coleta, captura, padronização e análise dos dados, utilizando capacidades que a gente tem, tanto aritmética, quanto de álgebra, quanto de estatística. Quando a gente fala de inteligência artificial, está dentro do data science, e para mim a inteligência artificial é qualquer técnica que vai fazer com que um computador possa fazer alguma tarefa que seja parecida com o comportamento humano. Então, tentar tornar o computador humano, com que ele possa interpretar um dado, tomar uma decisão e assim fazer com que aquilo torne realidade, que tenha sentido. Já o Machine Learning, que é uma subdivisão dentro da inteligência artificial, quando a gente usa técnicas de inteligência artificial para dar uma habilidade para os computadores programados ou não, treinados ou não, a aprender com aquele dado. Então, você está dando dado do mundo real para que o computador consiga aprender, para que o computador consiga aí criar modelos, criar soluções dentro daquele dado. E daí uma outra subdivisão de Machine Learning, que você me perguntou, é o Deep Learning, né? Então, o Deep Learning é uma subdivisão, que é o aprendizado profundo do aprendizado de máquinas, né, do Machine Learning, que usa multicamadas de redes neurais, que tenta imitar o cérebro humano, fazer conexões de multicamadas, para que assim a gente consiga criar modelos, criar associação, e assim conseguir entender dados mais complexos. Então, tentando lembrar que se a gente olhar na macro, Data Science é o maior, daí engloba inteligência artificial, engloba Machine Learning, engloba Deep Learning e assim os outros métodos de análise de dados. Perfeitamente, muito obrigado pela explicação. E aí isso puxa, né, para uma outra pergunta, porque a gente fala, né, de conceitos às vezes muito tecnológicos e às vezes parece meio longe da realidade do estudante da saúde, né? E aí que vem a pergunta, por que é importante o profissional da saúde, do futuro, saber alguma coisa de programação, pelo menos? Vamos lá. Eu acho que primeiro, antes de falar da importância de saber alguma coisa da programação, eu vou falar por que é importante você querer lidar com dados, querer saber data science. Então, primeiro, a gente está vivendo
eu gosto de falar um tsunami de Big Data em saúde. Então, quer dizer, está vindo um volume imenso, com uma força tremenda, e você não tem como barrar isso, igual um tsunami. Ou você aprende que ele está vindo e se prepara para enfrentar ele, ou você vai morrer afogado. Então, essa é a primeira questão. A gente está vivendo numa era de dados, e esses dados vão ser consumidos, e esses dados vão impactar na saúde e fora da saúde. Então, esse é o ponto número 1. E se a gente olhar a capacidade neuronal humana, a gente consegue, para tomar uma decisão, levar em considerações no máximo 5 fatores. Hoje, por causa da evolução de imagem, análise de DNA, análise de RNA, análises clínicas, nanotecnologia, em algumas vezes tem mais de 10 mil fatores que tem que levar em consideração para tomar uma decisão quando você vai tratar um paciente. É óbvio que a gente não consegue, porque a gente consegue só considerar 5 fatores. Então, quer dizer, de agora para frente, alguém vai ter que ajudar os médicos e os não médicos na tomada de decisão, porque o volume de informação é tão grande, a gente quer usar essa informação, senão por que a gente está inovando? Por que a gente está movendo, evoluindo a medicina, os negócios, a administração, com mais dados e com mais tecnologia? A gente quer entender e a gente quer usar esses dados. Para ter uma ideia, uma hospitalização única normalmente gera mais ou menos 150 mil peças únicas de dados, e 10 anos de dados de um hospital equivale mais ou menos a 200 mil anos de sabedoria médica. Então, quer dizer, a gente tem muita coisa para aprender, a gente tem muita coisa para entender de dados. E qual é a importância de saber programar e saber entender como usar essa linguagem como R ou como Python? Hoje eu até brinco, porque um amigo meu, o Carlos Mello, do Sigmoidal, a gente brinca, aprende Python para você não sofrer bullying, porque Python é uma ferramenta que te dá muito mais oportunidade e que te abre muito mais o horizonte. Então eu entendo que tanto quem está na saúde ou fora da saúde tem que entender quais são os conceitos básicos de como usar o Python, de como programar, para poder entender como essas informações são usadas, como essas informações podem ser usadas, e daí como você pode se envolver na análise desses dados, na interpretação desses dados e na construção de modelos. Então, o principal sentido de aprender usar Python, programar, é você se inteirar no que vai ser o seu futuro, no que vai ser o futuro das novas profissões. Poder ser uma parte ativa dentro da sua especialidade, poder ser uma parte ativa dentro da sua empresa, e cada vez mais, quem souber lidar com dado, quem souber mapear dado, quem souber analisar dado, vai ser um profissional que vai ter muito mais valor. Então, a importância de aprender a usar isso é que vai te dar uma habilidade, uma skill, que vai fazer com que você suba rapidamente na escala profissional, que vai te abrir mais portas, que vai fazer com que você seja um profissional mais destacado e com habilidades necessárias para o futuro, para análise de dados e para tomada de decisão. Só um comentário interessante, né? Porque às vezes a gente fala bastante de dados e tecnologia, só que é engraçado porque isso surte um efeito contrário, né? Em vez da gente caminhar para esse lado de tecnologia, a gente aprofundar nesses conhecimentos, a gente perder a nossa humanidade por analisar dados, analisar parâmetros, isso vai permitir, ao mesmo tempo, que se a gente tiver um domínio das máquinas, a gente consegue ter mais tempo, né, um pouco mais de dedicação voltada para o paciente, né, otimização que acaba sendo gerada. E dá para lembrar também que a lei de Moore, né, que o pessoal diz, que a cada 1 ano e meio a capacidade de computação, né, de processamento dos computadores dobra praticamente, né. Exato. São bem legais. Comentário perfeito, porque hoje acho que está todo mundo ciente que a taxa de burnout entre os profissionais da saúde é extremamente alta, taxa de depressão e ansiedade extremamente alta, e se você perguntar para qualquer médico ou olhar as pesquisas, os médicos vão dizer que pelo menos 30% a 40% do tempo a gente gasta preenchendo papel, fazendo coisas burocráticas. Então, com o advento da tecnologia, a gente vai conseguir fazer com que essas coisas se tornem mais automáticas, se tornem mais simples, liberando mais tempo para que o médico possa dedicar para o paciente,
possa dedicar para o tratamento, para aquele olho no olho, para conversa, para um cuidado mais personalizado, para um exame físico mais caprichado. Então, eu vejo a inovação, a tecnologia ajudando o processo, diminuindo dificuldades e trazendo mais tempo para que o profissional de saúde faça aquilo que ele mais gosta, que é cuidar de pessoas. Perfeito. E aí temos aqui uma outra pergunta, que é como o senhor recomenda um estudante de saúde que nunca teve contato, que esteja assim, bastante cru ainda, tá no zero, acabou de aprender sobre essa importância, né? Como é que essa pessoa que nunca teve contato com data science comece a ir buscar? Como a partir do zero hoje? O que ela tem que fazer? Então, isso é uma questão muito bacana. Eu acho que eu aprendi aos trancos e barrancos, eu aprendi na necessidade, lendo livro, fazendo cursos, etc. Eu acho que cada um tem um jeito especial de aprender. Acho que tem gente que gosta mais de coisa, gosta mais de ler, outras pessoas querem ver vídeos, outras pessoas querem aprender na prática. Eu acho que hoje, com o advento da internet, e especialmente nesse momento que a gente vive de diversas plataformas de cursos online, a gente não tem desculpa de não aprender. Então, existem diversos cursos hoje extremamente bem feitos e que pode tirar você da inércia, fazer com que você comece a aprender uma matéria nova, uma tecnologia nova. Algumas sugestões que eu posso dar são dentro da plataforma do EDX ou dentro da plataforma do Coursera. Depois eu posso passar o meu link, eu posso passar o link dos cursos que são os que eu gosto mais e recomendo fazer dentro do Coursera. Existe cursos da Stanford, que é liderado pelo Andrew Ng, que também fala desde do básico do uso de Python até aplicações em medicina. Então, esses cursos são muito interessantes. E até mesmo a Data Science Academy no Brasil, que é uma escola também excelente, onde eles ensinam desde o básico até avançado. Eles têm hoje um curso de inteligência artificial para medicina, mas esse curso eu não recomendo para ninguém que não tem uma base forte em Python, em programação, porque é um curso mais difícil, é um curso mais aplicado. E como eu disse, o Carlos Mello tem um portal que chama Sigmoidal, e para mim é um dos professores mais fantásticos para ensinar você a aprender do zero. Então, uma pessoa que vai te ensinar do zero como usar Python, como programar e como solucionar problemas. Porque no final das contas, o problema que você tem em administração de empresas, em negócios, em medicina, os problemas são semelhantes. Você tem que saber usar os algoritmos, saber usar as técnicas para que assim você aplique na sua realidade. Então, se fosse para começar, eu começaria, coloca no Google Sigmoidal, do Carlos Mello, e ali você vai ter uma gama imensa de, primeiro, artigos escritos para quem gosta de ler, porque ele escreve num blog muito bem, Data Science, por que programar, por que Python, como começar, onde começar. Ele tem diversos cursos, então cursos que vão te ajudar a sair do zero, e também um canal no YouTube onde ele ensina gratuitamente coisas básicas para depois você entrar em algum curso que seja um pouquinho mais avançado ou um pouquinho mais adiante. Então, comece simples, comece aprendendo conceitos. Esses conceitos você pode aprender direto procurando tanto no Google quanto no YouTube, e depois dos conceitos você pode ir para cursos mais específicos, e para quem quiser eu posso passar as recomendações. Muito obrigado. E é interessante, né, que esse professor Carlos Mello também, o senhor também, a gente tem aquela postagem da última semana passada, o pessoal aí que não acompanhou no Instagram, depois dá aquela conferidinha ali, tá muito bacana. A gente fala sobre os 3 especialistas aí que têm um grande potencial de mudar a saúde do futuro através da tecnologia, e como os que viram, né, acompanharam ali, sabem que o professor Dr. Fábio Moraes é uma dessas 3 personalidades importantes, ok? Falando daquele post, é interessante lembrar também, agora que eu lembrei do Lorenzo, né? O Lorenzo Tomé é um cara genial, porque ele vem falando de inovação há alguns anos já,
mas ele é uma parte mais prática. Então, se você quer aprender as aplicações, se você quer aprender como a inovação está mudando o dia a dia de hospitais, de clínicas, de empresas no Brasil, é muito bacana. O Lorenzo é um cara que traz muita informação, tem o podcast dele, tem o portal dele, mas para aprender a programar, para aprender você colocar a mão na massa e lidar com os dados, daí o Carlos é um cara mais técnico e vai te ensinar como colocar a mão na massa. Perfeitamente. E falando sobre um pouco mais de habilidades, mais no caso do senhor, sobre a pesquisa em si, quais foram as suas principais habilidades que fizeram o senhor chegar como médico de pesquisador de destaque, onde o senhor é hoje, internacionalmente reconhecido, que chegou a fazer todos aqueles feitos que a gente citou aí no começo desse encontro? Legal. Eu acho que pesquisa sempre fez parte da minha carreira, né? Mesmo eu não sabendo ali, quando estava no começo da faculdade, eu já tinha interesse ali no segundo, terceiro ano, eu já estava correndo atrás, eu já estava querendo aprender e eu já estava querendo participar de pesquisa. Então, o que eu digo é que a gente tem que respeitar os momentos que a gente está. Então, para quem está no começo da faculdade, não importa se é de medicina, não importa se é de outra área, eu diria, foque em aprender definições e conceitos básicos. Então, o que eu falo? Aprenda metodologia científica, aprenda estatística e bioestatística, aprenda teoria básica de matemática, porque isso vai ser muito útil para você, tanto como pesquisador, quanto para, se você no futuro quiser programar e quiser inovar usando outros tipos de tecnologias. Então, acho que para mim começou desse jeito. Na faculdade eu era curioso, eu tinha vontade de aprender e acabei criando uma expertise em metodologia científica, em estatística, que era um pouquinho acima dos meus colegas. Então, acabou que durante a faculdade eu fui tendo mais oportunidades, na residência eu fui tendo mais oportunidades, porque os mentores, as pessoas mais sêniores, acabavam percebendo, pô, esse menino, ele sabe o que ele está falando, ele sabe analisar um artigo criticamente, ele sabe fazer uma análise estatística, ele sabe avaliar uma análise estatística. Então, eu consegui ganhar mais oportunidade de fazer pesquisa, e com isso eu aprendia mais, porque você acaba sendo convidado por mentores, por professores, e você aprende mais, porque essas pessoas sabem muito, te passam muito. E porque eu tinha esse expertise, porque eu tinha dedicado um pouco do meu tempo lá no começo da faculdade para aprender, para ganhar essas habilidades e para começar a aplicar essas habilidades. Então, com isso foi me abrindo portas, fui conhecendo mais pessoas, e foi assim que eu acabei indo para fazer pesquisa no Memorial Sloan Kettering em Nova York. Foi exatamente pelo fato de um dos chefes de Nova York ter ido dar um curso no Sírio-Libanês em São Paulo. Acabei conversando com ele, acabei discutindo trabalho, discutindo pesquisa, e ele falou, pô, por que você não vai passar um tempo comigo em Nova York? Eu fui para Nova York, daí eu trabalhei com ele, mostrei serviço, trabalhei duro, e ele me convidou, você não quer fazer uma pesquisa comigo? Porque ele viu, ele sabe o que ele está falando, ele entende do que ele está fazendo. Então eu criei uma bagagem que isso começou a me abrir portas. E daí com isso eu acabei tendo mais oportunidade, e cada vez mais as pessoas me davam oportunidades melhores. Então, ao invés de eu ter oportunidades simples ou pequenas, acabavam, olha, tem esse paper aqui que a gente acha que tem potencial de ir na Lancet. Quer liderar esse paper? Porque eles sabiam que, eu entendia da metodologia, 2, eu entendia da estatística, e 3, eu ia entregar. Eu falava que eu ia fazer, então eu ia fazer. Então, eu acho que a principal habilidade que eu posso recomendar para alguém, aprender metodologia, aprender estatística, entregar. Então, se você falar que vai fazer, entregue mais do que prometa. Então, faça bastante, entregue bastante e crie um time bom. Então, tenha um ótimo networking, porque eu acho que grande parte do meu networking eu tenho contato até hoje, e pessoas da faculdade me abriram portas, pessoas que ali a gente batia papo no segundo ano de faculdade, hoje eu ajudo, eles me ajudam, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas também vão se destacando em outras áreas, as pessoas também vão te ajudando, e isso faz com que você crie contatos, alguém conheça alguém que te abra mais portas, e daí, daqui a alguns anos, Júlio, você com a sua habilidade de programar, talvez tenha uma oportunidade legal, você vai lá, pegue os dados, faça um paper legal, isso te abra portas, porque alguém conecta com alguém, e isso acaba gerando mais oportunidade.
E a gente tem que lembrar que a gente é o nosso melhor investimento, né? Então, invista em você, eu acho que invista em aprender é algo que tem que ser feito diariamente. Aprenda um pouquinho todo dia, alguma coisa nova, leia alguma coisa nova, crie essa capacidade de estar lapidando as suas habilidades, porque no futuro isso vai te pagar bastante dividendos. Às vezes não paga imediatamente, às vezes eu pensava, pô, eu estou perdendo um sábado aqui estudando estatística, enquanto meus amigos estão lá jogando bola e tomando cerveja. Mas aí no futuro é o sábado que você vai estar fazendo o que você quer e aquelas pessoas vão estar dando plantão porque não estão tão bem posicionados quanto você. Perfeitamente. E um detalhe que eu achei interessante é porque tem um erro que é muito comum, às vezes, por exemplo, o profissional de Data Science, ele só anda com o pessoal de Data Science, fala 95% do dia sobre Data Science. O pessoal da medicina, você vê todo mundo junto, falando sobre a mesma coisa, 95% do tempo. E aí, nesse momento de você criar um networking, assim, de pessoas de diversas profissões, diversos conhecimentos, também é algo que agrega muito valor, né? Essa diversidade soma bastante para as pessoas, né? Não, exatamente. Eu acho que quando eu falo em networking, é networking de diversas áreas. Então, entenda que os estudos mostram que você é uma média das 5 pessoas que você passa mais tempo. Então, passe tempo com pessoas diferentes. Não queira passar tempo com pessoas que são muito semelhantes com você, porque você nunca vai aprender e nunca vai crescer. E uma coisa que eu aprendi, que eu gosto muito de pensar, é o seguinte: se eu estou numa roda que eu acho que eu sou mais inteligente, ou que eu acho que eu sou o que sabe mais, eu saio da roda. Porque ali, aquela roda para mim não vai me adicionar nada. Eu quero me sentir o mais burro, que menos sabe, porque eu quero aprender com aquelas pessoas, eu quero tentar crescer, eu quero tentar melhorar. Então, o objetivo é sempre estar rodeado de pessoas melhores que você. Não tentar se rodear de pessoas piores que você, porque isso só vai fazer com que, em vez de você decolar, você afunde. Exatamente. E o senhor também comentou, né, no começo da aula sobre essa, como se fosse a inovação tecnológica, como fosse esse tsunami que está para chegar, né, e realmente a gente tem que se preparar. Como que o senhor vê o papel da inovação, da tecnologia na saúde para enfrentar, né, essa grande onda, sei lá, daqui a 5, 10 anos? Como o senhor vê essas mudanças acontecendo, assim, de uma forma mais prática? A inovação está revolucionando a saúde, né? Então eu acho que de hoje até 10 anos, a saúde que a gente vê hoje vai ser uma saúde totalmente nova, uma saúde totalmente diferente. Sou capaz de dizer que até em 5 anos isso mude e mude rapidamente, porque a mudança é exponencial. Então ela começa devagar, 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 ela chega num ponto, é como aquele copo cheio de água, a última gota ele derrama, né? Então ela vem devagarzinho, de repente, exponencial. Aquilo muda completamente. Hoje a gente já vê em diversos cenários a tecnologia ajudando a melhorar o acesso ao cuidado, ao melhor cuidado e ao segmento do paciente. Alguns exemplos que já estão na área da saúde é automatização de processo para fazer agendamento de consultas, agendamento de exames, diminuição de filas em pronto-socorros e hospitais. No ICESP, que é o maior hospital aí da América Latina de câncer, antes demora em torno de 15 minutos para abrir uma ficha. Depois que eles criaram um sistema que é baseado em inteligência artificial, que chama ARIA, agora em 1 minuto o paciente já tem tudo centralizado, todas as fichas abertas, todas as consultas organizadas e focadas. A análise de eletrocardiograma já é feita por computador, então a leitura inicial de diagnóstico de frequência cardíaca e se precisa ou não de um especialista já é feito ali em 1 segundo. Antigamente fazia uma pilha, tinha que fazer a leitura daquilo lá e etc. Já existem diversos departamentos nos Estados Unidos fazendo triagem de tomografia e ressonância usando inteligência artificial para, primeiro, priorizar os exames que precisam ser lidos mais rapidamente pelo radiologista e para priorizar os exames que precisam, que têm ou não alto risco de alguma doença grave. Patologia já está virando digital, então os grandes serviços aqui em Toronto, em Nova York, todas as lâminas de patologia estão sendo digitalizadas e o computador tem uma acurácia muito grande em fazer diagnóstico e diferenciação de o que é benigno e maligno.
Em dermatologia, fotos que já estão sendo usadas, já são aprovadas na prática nos Estados Unidos para diferenciar algo maligno de algo benigno, então isso já está chegando à prática também. Então a gente está vendo uma revolução aí em todas as áreas vão ser afetadas, algumas em maior e outras em menor escala, mas todas as áreas vão ser afetadas. O que eu vejo hoje é que a inovação vai vir para ajudar, porque a maioria desses sistemas que eu estou falando, tanto de fazer diagnóstico de lesão de pele, ou em oftalmologia, análise de fundo de olho, e umas coisas muito interessantes que um paper publicado na Nature Medicine mostrou que análise de fundo de olho por inteligência artificial, usando Deep Learning, consegue predizer o gênero e a idade do paciente. Uma coisa que o humano não consegue. Nenhum oftalmologista consegue olhar um fundo de olho e falar, não, eu acho que isso daqui é uma mulher de 58 anos. E a acurácia do algoritmo é muito alto para falar o gênero e além do diagnóstico, né, o gênero e a idade do paciente. Então, existem diversas aplicações que a gente ainda nem conhece, que com o tempo a gente vai começar a aprender que agora a gente consegue fazer uma leitura muito mais detalhada, e eu acredito que com essa enxurrada de dados, com esse tsunami de dados, a gente vai começar a entender melhor como tratar doenças, como diagnosticar doenças, e daqui 5 a 10 anos a gente vai estar olhando para trás e falar, nossa, não é possível que a gente pensava que isso era tal coisa, não é possível que a gente tratava tal doença desse modo. Então a gente está vendo uma revolução em subclassificar, principalmente em oncologia, subclassificação de tumores, encontrando novos tipos de tumores, especialmente pela análise genômica, né, de DNA, RNA e metilação de DNA, e isso vai impactar demais, primeiro, no diagnóstico, segundo, no potencial de cura desses pacientes. Interessante. E também queria saber sobre nas outras profissões de saúde, como nutrição, enfermagem, biomedicina e fisioterapia, por exemplo, também são bastante aplicáveis, assim, tão óbvias as aplicações da tecnologia? Eu acredito que a tecnologia vai ser disruptiva em todos os cenários, em todas as profissões. Cada profissão com sua especificidade, cada profissão com com a sua maior dificuldade, que vai ser melhorada com o uso de tecnologia. Então, todas as profissões envolvem, essas profissões de saúde, envolvem lidar com dados, envolvem ser humanos, envolvem algum tipo de diagnóstico e envolvem uma conduta. Então, a partir do momento que você tem tudo isso junto, a análise de dados, o uso de novas tecnologias vão impactar diretamente o cuidado do paciente. E a partir do momento que você impacta no cuidado do paciente, você muda o que o enfermeiro precisa fazer, o que o nutricionista precisa fazer, o que o fisioterapeuta precisa fazer. Uma das coisas que lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, foi muito usado durante a pandemia de Covid, eram robôs. Então, robôs que entravam dentro do quarto de um paciente com Covid para dar suporte, para ajudar na alimentação, para ajudar na coleta de sinais vitais, para coletar pressão arterial, e até mesmo robôs com câmeras no rosto que tinham acessos a plataformas de imagem, como FaceTime, para conectar com família, para conectar com a central de enfermagem, para trazer mais informação do paciente. Isso já é muito disruptivo. Imagine você como um enfermeiro não precisando entrar em risco de se infectar por uma doença infecto-contagiosa, não só Covid, mas qualquer outra que tem isolamento respiratório, isolamento de contato, podendo ter um robô que entre no leito, que converse com o paciente, que faça as perguntas essenciais e que te traga a resposta, diminuindo a necessidade de exposição. Realmente. E tem um detalhe que às vezes as pessoas, elas têm aquele certo medo, né, de acontecer como se fosse Exterminador do Futuro, né, a inteligência artificial dominando tudo, Skynet, aquela coisa, né. A gente vê, por exemplo, aquele caso daquela Android, que o senhor deve ter ciência, né, chamada Sofia, por exemplo,
E ela tem uma inteligência artificial tão avançada, né, tão super inteligência, que ela chegou, inclusive, a ganhar a cidadania de um país, que, se não me engano, acho que é a Arábia Saudita, e teve certa polêmica, né, que uma certa vez entrevistaram ela e ela disse que o sonho dela era destruir a humanidade, e, enfim, existe um limite, né, bioético para o avanço da tecnologia, certo? Como que se dá esse avanço, né, esse limite? Até onde a tecnologia vai ser algo bom ou prejudicial à humanidade, assim? Exato, eu acho que esse limite é um limite que ainda está sendo estudado, as pessoas a gente não entende exatamente, não só esse limite até onde deve avançar, mas também ao limite ético legal, né? Porque existe uma discussão muito grande em quem será o responsável. Se um algoritmo falar que o tratamento é tal ou o diagnóstico é tal, e o médico seguir aquela recomendação e o algoritmo estiver errado, porque o algoritmo pode errar e vai errar. O que a gente tem que entender é que ele vai errar, mas vai errar muito menos que o humano. Então o erro vai acontecer. Então talvez se o algoritmo tiver uma acurácia aí de 90%, 95%, naquele mesmo cenário normalmente o humano teria uma acurácia de 70%, 60%. Então normalmente o que a gente quer, e a grande discussão é, a gente precisa ter regras e ter leis gerais que mantenham a autonomia do médico e que o médico seja o agente central da tomada de decisão. Então a tecnologia vai ajudar com que você tome melhor a sua decisão, com que você guie melhor o seu tratamento, guie melhor os seus próximos passos, mas não vai substituir, até mesmo porque nesse momento a gente não sabe se substituir quem seria o culpado. O médico que assinou a prescrição, a empresa que criou o algoritmo, a empresa que vendeu, o hospital que autorizou. Então, existe uma discussão muito grande em cima disso. A segunda discussão, em relação ao robô, né, que ganhou cidadania e que até em um momento teve algum senso crítico de falar que queria destruir a humanidade ou algo por aí. Isso é interessante porque já foram feitos estudos e ao longo do tempo, esses algoritmos eles conseguem pegar sutilezas do pensamento, da subjetividade humana, e daí eles não têm aquele bloqueio para não falar essa sutileza. Então, fizeram um estudo no Twitter e pegaram vários modelos para tentar imitar grandes personalidades do Twitter. E ao longo do tempo eles perceberam que cada um desses robôs começaram a ter a característica básica de cada uma dessas pessoas muito exacerbada, porque ele pegava a sutileza daquela pessoa e ia se repetindo em todas as mensagens, e ele falou, não, essa pessoa pensa desse jeito, mas o ser humano ele tem um filtro que fala, ó, isso eu posso ou não posso falar. Mas o robô não, ele falou, não, essa pessoa é totalmente extrema direita ou extrema esquerda, e ele começou a se portar como aquilo, ele não tinha um filtro, e tiveram que fechar essas contas no Twitter, porque começou a ficar muito agressivo, porque eles perderam totalmente o filtro. Então, essa também vai ser um grande desafio no futuro, até onde a gente vai poder chegar, em que momento a gente vai precisar interferir de dizer, não, esse daqui já foi treinado o suficiente, a gente não precisa avançar, ou a gente precisa avançar de alguma maneira, trazendo um julgamento um pouco mais crítico, trazendo uma possibilidade do robô ter que entender que alguns pensamentos podem prejudicar outras pessoas ou podem ser prejudicial ao sistema como um todo. Mas é muito interessante, porque ao longo do tempo, esses dados eles vão criando uma tendência tão forte, que aquilo vira extremo, porque o robô não consegue diferenciar o que é o certo e o que é o errado, e ele vai pegando toda aquela característica até virar extremo. Muito legal. E tem uma pergunta já do Matheus Belin aqui, que é da nutrição, um pouco mais voltado, né, para o sentido de intercâmbio. E pergunta assim, qual o maior desafio ou problema da pesquisa no Brasil atualmente? Se vocês recebem alunos também através do programa MITAX. Vamos lá, eu acho que eu entendi bem qual é o desafio da pesquisa no Brasil primeiro, foi essa a primeira pergunta?
Desculpa, eu não dei uma falhadinha no áudio aqui. A primeira pergunta foi qual o desafio da pesquisa no Brasil, e a segunda, se a gente recebe estudantes pelo programa ITAX. Isso mesmo. Então, primeiro, assim, a gente recebe, o programa ITAX é muito forte, muito conhecido aqui no Canadá, então existem diversas oportunidades para aplicação para brasileiros, tá? Então, eu não sei os critérios exatamente, quais são os requerimentos, mas eu sei que sim, recebemos, e em diversas áreas, tanto nutrição, fisioterapia, enfermagem, ciências da computação, física, matemática. Então, é um programa que tem interesse em receber pessoas de diferentes backgrounds, né, de diferentes treinamentos. Em relação ao grande desafio da pesquisa no Brasil, eu acho que o grande desafio da pesquisa no Brasil, é dinheiro, é suporte, e dois, é profissional. Eu acho que a gente tem profissional suficiente, mas o profissional não tem o respeito necessário e o bloqueio do tempo necessário. Então, acho que a grande diferença de grandes centros da América do Norte com o Brasil é que aqui os pesquisadores eles são muito respeitados, então a gente tem tempo bloqueado para fazer pesquisa, o que facilita você tocar suas pesquisas, tocar as suas ideias, e dois, tem uma quantidade, uma disponibilidade de dinheiro para fazer pesquisa muito maior. E ainda para piorar a situação, é que hoje quase tudo que é relacionado à tecnologia e evolução é baseado em dólar. E a cotação do dólar no Brasil não tem ajudado muito para que um pesquisador tenha sucesso em desenvolver coisas novas que requer investimento em dólar e que requer investimento alto. Ok. E aí vem uma pergunta aqui do Abner. Ele é aluno da medicina, tem conhecimento também de tecnologia, bastante até, e gostaria de saber ele gostaria de saber qual é a melhor abordagem para se implantar um sistema de inteligência artificial nos hospitais daqui do Brasil. Pô, essa aí é uma das perguntas de $1 milhão, né? Porque é uma pergunta que está todo mundo tentando entrar nos hospitais. Eu acho que a melhor abordagem, na minha opinião, e algo que eu tenho tentado entender e estudar bastante, é criar um sistema que consiga conectar todos os diferentes sistemas do hospital. Porque para quem trabalha no hospital, você vai entender a dificuldade que é quando eu faço login no computador, eu faço o login do computador, eu faço o login do prontuário eletrônico, eu faço o login para visualizar a imagem, eu faço o login do meu e-mail, eu faço o login para ver imagem de sangue, então para ver exames de sangue. Então, quer dizer, nenhum sistema conversa com outro sistema, e aí o ortopedista não tem acesso ao prontuário médico do oncologista, o oncologista não tem acesso ao que o dermatologista prescreveu, e daí fica aquela informação que ela tá voando em diferentes nuvens, elas não se conectam entre si, e daí eu acho que o grande dilema é que daí as pessoas querem criar um software que vai resolver o problema inteiro, que vai colocar tudo dentro de uma coisa só, e é um software que vai custar $10 bilhões, em vez de pensar em uma solução simples que conecte, que crie pontes entre os diferentes sistemas e que reúna informação e facilite o acesso a essa informação. Então, se fosse pensar em algo, eu pense em alguma solução aí para ligar o prontuário eletrônico com o prontuário de imagem. Ou pense em uma solução que você use sua digital para abrir todos os programas e não precisa colocar senha. Então, em alguma solução que facilite o acesso à informação e que faça que a informação seja mais democrática dentro do ambiente médico hospitalar. Muito interessante, porque aí tem várias pessoas, né, as empresas, e querem criar o software, né? Querem criar aquele único lá que faça o grande, o grande sistema de tudo, né? Pensa que todo mundo, quando começou pequeno, né? As pessoas de sucesso. Então, hoje, não dá para pensar vamos começar com um prontuário eletrônico que vai resolver todos os problemas, que já tem empresa que vale mais de $1 bilhão nos Estados Unidos e não consegue resolver esse problema. É que a Epic, por exemplo,
do MyChart, eles têm um sistema gigantesco que não conseguem resolver esse problema. E se você pensar em empresas como a Mac, começou muito pequenininha, dentro de uma garagem, hoje é gigante. A Amazon começou com um site, se você der uma olhada no primeiro site da Amazon, era um site porcaria que vendia tipo 10 tipos diferentes de livros. Hoje é a Amazon. A Airbnb começou pequena, a Tesla... Então, assim, as coisas não começam querendo resolver o problema maior, mas sim um problema pequeno e depois você vai crescendo em volta desse problema menor. Ou o MVP, né? O produto viável mínimo. Tem uma pergunta aqui também do Cristiano, e ele pergunta o seguinte: como começar a inovar ainda durante a graduação? Isso daí... Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Eu acho que existem diversos problemas. Então, a maioria das grandes soluções, elas atacaram problemas mais simples. Então, uma boa solução, ela ataca problemas simples. Então, pense na sua faculdade, pense no dia a dia do estudante de medicina, o que está sendo mais difícil para vocês hoje? Organizar conhecimento, organizar acesso à informação de inovação, fazer a rematrícula da faculdade. Existem vários pequenos processos que a gente realiza durante a nossa vida e que esses processos podem ser melhorados. Então, entender quais são esses processos dentro da sua faculdade, dentro do seu dia a dia, e entender como que você pode aí atacar para melhorar esses processos. E eu acho que existem diversas maneiras. Eu acho que todo mundo aí na faculdade vai falar, pô, não gosto de estudar biofísica, bioquímica. Então, por que não vamos pensar em inovar, criar um curso tipo uma masterclass de bioquímica com muita tecnologia envolvida para que as pessoas tenham interesse, mudar o modo como aquilo está sendo estudado, como aquilo está sendo ensinado. Então, aí é uma oportunidade de algo simples, de algo que precisa ser melhorado, mas que a gente aprende bioquímica igual a gente aprendia bioquímica há, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Ninguém ainda parou para pensar e falar, vamos melhorar o jeito que a gente aprende isso. A anatomia está mudando, a anatomia ninguém mais quase aprende com cadáver, já tem muito modelo 3D, já tem muito modelo digital, então isso está evoluindo. Eu acho que é tentar mapear um problema simples que você vive no seu dia a dia e a partir desse problema simples criar uma solução simples para esse problema. Muito bom. E aí tem uma segunda parte da pergunta do Cristiano, que seria como vencer essa certa resistência que às vezes existe entre os profissionais de saúde, principalmente médicos, sobre aquela ideia, né, de time que está ganhando não se mexe, então inovar para quê, sabe? Como vencer essa certa resistência que existe? Eu acho que essa certa resistência vai existir em todo lugar. Existe não só para quem é mais júnior, mas também para quem é mais sênior. Então, existe em todos os níveis. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito de pensar é uma frase do David Teese, que é da University of Berkeley, da School of Business, que ele fala assim, a inovação vai conduzir tudo daqui para frente. A riqueza é criada pela inovação. O status quo, o que a gente está acostumado a fazer, vai mudar. Quem vai promover a mudança são essa nova geração de empreendedores. A questão é apenas quando. Então a mudança vai acontecer. Então o que eu diria? Tente montar uma equipe, então encontre times, pessoas que tenham a mesma vontade que você, encontre pessoas mais sênior dentro da faculdade ou dentro da sua empresa que pensem parecido e que apoiem você e comece a fazer a mudança. Se você estiver ganhando, se você estiver tendo sucesso, as pessoas vão te criticar. Se você tiver muito sucesso, elas vão te criticar muito mais. Mas a partir do momento que eles perceberem que aquela inovação é algo que faz parte do dia a dia, ou que vai fazer parte da instituição, eles vão dar tapinha nas suas costas e vão falar assim, pô, eu sempre acreditei em você, você era um cara genial, parabéns. Então, não tem jeito. Inovar, tirar as pessoas do status quo é doloroso, é difícil, mas se você tiver um time forte, pessoas que te apoiam, pessoas que vão te ajudar a ir para frente, isso se torna mais fácil. Até interessante que
essa característica de inovar, né, na saúde, sempre teve esse mesmo aspecto, né, de as pessoas criticarem, que nem se a gente pensar na história da medicina em si, quando lá na época antiga da Áustria, né, aquele Semmelweis, ele falou, né, do que o médico devia lavar a mão, e aí, assim, as pessoas criticaram, ridicularizaram aquela ideia que ele teve, né, para que lavar a mão, etc. Ele inventou, né, o primeiro jeitinho lá de esterilizar, foi muito criticado, e, assim, o sucesso depois, né, do que ele descobriu, né, do simples ato de lavar a mão, diminui as infecções, né, puerpérias, já fez, né, o sucesso, né, já fez a palavra dele, né, não só isso, mas também quando Fleming descobriu o primeiro antibiótico, sempre teve nessa resistência e o sucesso da coisa meio que falou por eles, né, muito interessante. Eu acho que a principal palavra é coragem. Para inovar é preciso coragem. Então, para fazer algo novo, para trazer algo novo, você precisa ter coragem. Então, esqueça o que as pessoas estão falando, não use isso como disputa. Pense o que você quer fazer, como você quer fazer, monte um time que você confie e que dentro desse time tenha pessoas que vão te apoiar, tenham pessoas que vão te dar suporte. Eu acho que essa que é a principal forma de mudar. Você vai cair várias vezes, você vai ser criticado várias vezes, você vai falhar várias vezes. Mas lembra, você só precisa ter sucesso uma vez na vida para fazer algo que vai mudar a realidade ou vai mudar a vida de pessoas. Isso é bastante inspirador, viu? A gente agradece de coração essas palavras, principalmente. Eu acho que é uma coisa que a gente podia anotar e escrever na parede e olhar todo dia, sabe? Eu acho que esse pedaço em si, principalmente, eu acho que tocou bastante meu coração, assim, eu acho que com certeza do pessoal que está assistindo vai também. E aí tem uma pergunta aqui do Abner, que pergunta se o senhor tem um GitHub para a gente poder seguir seus projetos e acessar. Para ser sincero, eu comecei, mas por falta de tempo eu fiquei com preguiça de continuar alimentando, avaliando e colocando os projetos lá dentro. Mas é um dos meus planos para esse ano voltar e colocar todos os projetos antigos lá dentro para que as pessoas possam seguir, possam entender o que a gente fez e o que a gente está fazendo. Mas nesse momento eu não tenho. Perfeito. Só para nivelar, você poderia explicar rapidinho o que seria um GitHub para o pessoal que é mais ou menos leigo? Então, o GitHub é uma plataforma, né? Onde você vai colocar o código, o que você desenvolveu para chegar naquele algoritmo ou naquela solução, e as pessoas podem ter acesso àquilo, elas podem ver como você trabalhou, podem entender qual foi o seu processo de pensamento para poder fazer algo semelhante, poder fazer algo melhor e poder aprender. Então, eu acho que é como se fosse... como que eu posso falar? É uma comunidade de desenvolvedores onde as pessoas vão compartilhar, né, descobrimentos, códigos e projetos abertos para que as outras pessoas possam ler, entender e avançar no seu aprendizado também. É bem interessante porque é bem daquele espírito da ciência, né? Você descobrir para que outras pessoas vão lá e melhorem o que você descobriu e assim que vai sucedendo, né? Expandir a ciência e etc. A palavra que estava me fugindo era repositório. Então, o GitHub é um repositório de informação e que pode ser informação tanto técnica quanto informação de visualização, né? Então, de tudo que dos projetos que você está trabalhando e como esses projetos estão desenvolvendo. E tem um comentário interessante aqui da Paola Gonçalves, que ela já diz aqui, né, que o Hospital de Câncer de Barretos já está mudando totalmente para patologia digital. Bem interessante. Perfeito. Tem um comentário aqui da professora Silke Weber, ela é otorrino, e ela conta aqui que em exames como na mamografia, a inteligência artificial, apelidada aqui por IA, não precisa dar necessariamente o diagnóstico.
mas ajuda a separar o normal do não normal, né, em caso de detecção de alguma lesão, em exames como a mamografia, o que, assim, no meu pensamento, assim, pelo menos, ajuda, né, a ganhar tempo, facilitar o trabalho, né. É exatamente, lembra que quando eu falei lá atrás, eu acho que um dos grandes papéis da tecnologia vai ser ajudar o médico a fazer essa triagem. Então, imagine, para quem tem que laudar, um hospital do câncer de Barretos, um dos maiores hospitais de câncer do país, sei lá, se tem 50 mamografias por dia, e se o computador em 10 minutos consegue passar o olho nessas 50 mamografias e falar assim, ó, tem 5 de alto risco, as outras 45 parece que estão tudo normal. O médico vai começar, o radiologista vai começar olhando essas 5, porque são os pacientes que vão se beneficiar mais de ter um diagnóstico precoce ou de ter uma avaliação precoce. Do mesmo jeito, num pronto-socorro, se você tem lá, numa noite cheia, num PS grande aí em Botucatu, ou no PS grande lá de São Paulo, tem 100 pacientes esperando, e daí foram feitos 50 exames de imagem, sendo que dessas daí tem 3 tomografias com sangramento intracraniano. Se o algoritmo já passou uma olhada nas tomografias e falou, olha, aqui tem 2 sangramentos, esses pacientes têm que ser os primeiros a ser avaliados. Então, eu acho que é exatamente a função da tecnologia, é ajudar e diminuir a nossa dor, né? De ter que ficar revendo uma grande quantidade de exames em curto tempo, e isso até vai diminuir a possibilidade de erros, porque talvez com mais tempo na mão você consegue ver com uma melhor qualidade, e você acaba dando melhores diagnósticos. Perfeito. E já tem uma pergunta aqui do Rainer, e pergunta assim, como o machine learning e as inteligências artificiais podem ajudar o desenvolvimento de novos fármacos? Isso é perfeito. Eu acho que existem duas maneiras principais, né? A maneira principal, as duas maneiras principais, a primeira é que hoje a gente, com análise de DNA, RNA, metilação de DNA, é um volume de informação tão grande que o humano não consegue, a gente não consegue avaliar esses dados e a gente não consegue olhar a integração, como esses dados eles se conectam ou não se conectam entre si. Agora, usando técnicas de machine learning, usando técnicas avançadas de machine learning, você pode fazer clusters, você pode entender melhor targets. Targets seriam regiões que elas podem ser mais suscetíveis a uma proteína ou outra, e daí você pode usar medicamentos para bloquear esse target que está relacionado ao crescimento de um tumor, ou que está relacionado à disfunção de uma glândula endócrina, ou algo dessa maneira. Então, primeiro, a gente está entendendo melhor, esse volume gigante de informação pode ser usado para encontrarmos vias e alvos terapêuticos, número 1. Número 2, existe algo que a gente hoje trabalha muito, que chama descobrimento de novas drogas, então criando novas interações moleculares a partir de machine learning e criando drogas que não existiam antes, por conexões de diferentes carbonos, de diferentes proteínas, etc. E mais legal ainda, mais bacana ainda, é a geração de moléculas sintéticas. Hoje, com Deep Learning, a gente consegue criar moléculas sintéticas que não existiam antigamente. Então, fugindo até um pouco do descobrimento de novas drogas de moléculas sintéticas, só para vocês entenderem como que vai ser, talvez daqui a alguns anos, o vidro que a gente sabe hoje vai ser chamado de vidro, mas vai ser uma molécula sintética que não quebra, que limpa mais fácil, que não fica arriscado, que pode até mudar de cor, etc. e tal. Então, a gente vai ter o mesmo vidro, mas com uma molécula sintética que vai revolucionar a resistência dele, ou ele não esquenta por fora. E eu falo isso porque eu estou trabalhando aqui com um grupo e a gente trabalha com descobrimento de drogas, e a gente tem usado muito criação de moléculas sintéticas, e daí a gente, por Deep Learning, cria novas moléculas, e daí depois a gente desenvolve essas moléculas em laboratório. Então é muito interessante, assim, a gente está criando estruturas moleculares não existentes. Então, algumas vezes até a gente tem discutido quando a gente vai fazer ou não vai fazer a patente. Existe uma discussão disso até, porque como que você vai mudar a patente do vidro? A patente do vidro já existe, então se você mudar a estrutura molecular em um novo vidro, continua sendo vidro. E aí a mesma discussão existe para medicamentos. Então é um mundo inteiro aí de mudança e de coisa bacana para acontecer.
Muito legal. Isso lembra uma máxima, né, que existe, que o que a gente sabe é uma gota e o que a gente não sabe é um oceano. E tem uma pergunta aqui da professora Denise, e ela pergunta assim, o que o senhor acha do espaço coworking, né, nas universidades, por exemplo, para auxiliar os alunos no processo de inovação? E como que a universidade pode ajudar nesse processo da inovação? Eu acho incrível. Eu acho o espaço de coworking ou innovation hubs nas universidades teria que ser algo mandatório. Eu acho que todas as faculdades teriam que ter um espaço como esse para fomentar discussões acadêmicas, para fomentar novas ideias, para fomentar o desenvolvimento de times e de networking. Como a universidade pode apoiar? Eu acho, primeiro, a universidade pode apoiar dando um espaço, promovendo um local onde esses estudantes, onde esses professores podem se encontrar. Segundo, ela pode apoiar indicando lideranças de diferentes departamentos, então uma liderança do departamento de estatística, na medicina, ciências da computação, da física, para que tenha representatividade e impulsionando, estimulando os estudantes a terem interesse e mostrando que o acesso é para todos, não só para o, se quem criou foi a medicina, mas a engenharia tem que estar lá dentro, a ciência da computação, a estatística, a matemática, então tem que dar oportunidade para todos. E como você faz isso? Talvez criando uma disciplina de inovação. Então, uma disciplina de inovação que conecte diferentes especialidades pode começar pequeno, começar com um journal club, discutindo artigos de inovação, discutindo conceitos de inovação, e a partir daí você vai crescendo, você cria tração, você ganha visibilidade dentro da faculdade, você ganha visibilidade também de doadores, pessoas aí, eu sei que em Botucatu tem a Embraer, então a Embraer pode doar ali um dinheiro para vocês, você tem uma indústria farmacêutica grande que pode falar, poxa, a gente quer investir num hub de inovação aqui dentro, então tentar usar o que tem ao redor também para ajudar. Uma pergunta aqui do Yaron, que ele fala sobre que o maior desafio, né, para empreender, para inovar, para pesquisar dentro das instituições públicas, como é o caso da Unesp, é a burocracia que existe. E como é que o senhor lidou ou lida ainda com esse mesmo obstáculo da burocracia? Nesse momento, eu lido assim, faz parte do meu trabalho. Então, eu tenho que lidar. Ou eu lido com essa burocracia ou eu não faço o que eu quero. Então, é mais ou menos assim, abaixo a cabeça, preencho o papel, passo raiva, mas faço. Porque, por enquanto, eu não tenho voz e não tenho poder suficiente para mudar isso. Então, isso é número um. Mas, assim, uma parte dessa pergunta, eu acho que hoje o mais difícil não é a burocracia, o mais difícil é o acesso ao dado. Então, eu acho que hoje eu vejo vencer a burocracia é simples, perto da dificuldade de conseguir um dado bem coletado, padronizado, bem anotado, e que eu possa usar e que tenha volume suficiente para que eu possa criar modelos, para que eu possa analisar aquele dado de uma maneira que tenha uma qualidade, para que tenha uma validade interna e externa, e para que me crie um modelo robusto. Então, acho que a principal dificuldade é o dado, a burocracia faz parte, mas assim, se o problema fosse só a burocracia, se eu vencesse a burocracia e eu tivesse o dado na minha mão, a burocracia não ia ser nada para mim, eu ia resolver ela todo dia. Ótimo. A gente tem uma última pergunta do Gabriel Arruda, que pergunta o seguinte: quanta autonomia um médico ou equipe tem para implementar os modelos de inteligência artificial dentro da prática clínica? Se você estiver aplicando dentro do ambiente de pesquisa científica, você tem muita autonomia. Então, criar um modelo, validar o modelo e aplicar no comitê de ética para que aquilo sirva como pesquisa científica, sim. Agora, fora do ambiente de pesquisa científica, é muito difícil, em grande instituição, você aplicar qualquer modelo, qualquer novo, tanto modelo de predição, de diagnóstico, de tratamento, sem que seja modelo de pesquisa. O que algumas instituições fazem é usar alguns algoritmos para fazer avaliação de imagem ou de patologia, mas como algo extra. Aquilo não vale na clínica, aquilo lá você faz o laudo, você faz o diagnóstico normal e depois só roda o seu
algoritmo para tentar entender se ele está funcionando ou não. Mas isso é ruim, porque, primeiro, você está usando a clínica, e 2, você não está gerando ciência, você não está gerando resultado para que aquilo no futuro seja utilizado. Então, a melhor maneira é através de pesquisa. Então, a gente acaba abrindo protocolos aqui prospectivos, em que você vai testando e vai entendendo como esses modelos ou esses algoritmos funcionam ao longo do tempo. Perfeito. E agora, encaminhando para um lado mais de fechamento agora, se você pudesse falar uma frase que o pessoal fosse para casa, quer dizer, já está em casa, né, mas pensasse assim como a parte mais importante desse encontro de hoje, qual que seria essa mensagem final que o senhor passaria? Eu acho que tem duas, eu vou falar duas frases, porque a hora que você me fez essa pergunta agora me veio duas ideias na cabeça. Uma mais da modernidade e uma mais antiga. Então, primeiro, eu gosto de uma frase que o Andrew Ng, que é de Stanford, né, do AI Lab de Stanford, ele é um dos co-founders da Coursera, e ele tem um dos grandes cursos de Deep Learning, Machine Learning, Inteligência Artificial no Coursera, e ele falou uma frase muito impactante, que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Então, para quem ainda não acredita que isso vai impactar na sua vida, pense em viver sem eletricidade. Isso vai ser o que você vai estar vivendo daqui a 10 anos, se você não souber inteligência artificial. Então, lembre-se disso, inteligência artificial é a nova eletricidade e vai mudar, está mudando como a gente vive. Isso é número 1. E a segunda frase que eu sempre gosto que eu lembro e gosto de falar, é uma frase do Darwin. Acho que todo mundo conhece o Charles Darwin, da teoria da evolução, e ele diz assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a mudanças. Então, o mundo está mudando rapidamente. Então, a gente tem que saber a se adaptar às mudanças, a adquirir novos conhecimentos para que a gente sobreviva de uma maneira melhor e gerando mais impacto. Então, pense nisso. A mudança é diária e quem quiser estar na frente tem que se adaptar, tem que mudar. E o Darwin já dizia isso lá atrás, e a gente vem se adaptando ano a ano, melhorando e mudando como a gente interage e como a gente faz as nossas atividades diárias. Ótimo. E, por fim, né, o senhor poderia deixar quais são as redes sociais, outras formas de entrar em contato com o senhor e acompanhar o seu trabalho, né, por exemplo, o Além da Evidência? Quais são essas formas, né, de o pessoal acompanhar o trabalho que o senhor tem feito? Perfeito. Quem quiser me encontrar, acho que a maior parte do meu conteúdo hoje eu tenho colocado no Instagram, então é drfabio.morais. E de lá eu mexo um pouco no Twitter, e o site Além da Evidência está quase pronto, ele ainda não foi no ar, mas daqui a alguns meses é alemdaevidencia.com.br. Perfeito. E eu peço para o pessoal que acompanhou, que continue acompanhando a Liege, a nossa liga, para ter mais conteúdos. Eu agradeço demais de coração a participação de cada um de vocês que esteve aqui prestigiando esse evento de hoje, tá bom? Quem não pôde participar, pode ficar tranquilo que o vídeo vai estar disponível depois no YouTube da Liga. Perfeito? O senhor gostaria de deixar falar mais outra coisa? Eu acho que queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e discutindo um pouco com vocês. É muito bacana ver uma iniciativa dessas vindo dos estudantes e começando aí uma liga na faculdade. O mais importante daqui para frente é solidificar conceitos, solidificar parcerias, né? E andar para frente pensando que vocês são os instrumentos de mudança. Então, vocês são os responsáveis por um futuro melhor. Não está mais na minha mão, na mão do pessoal da minha geração, mas sim na de vocês. Então, brigadão e boa noite para vocês. Muito obrigado, viu? Muito boa noite, professor, e até mais. Até mais, tudo de bom. Tchau, tchau.